Muito boa noite, seja bem-vindo à nossa terceira aula do Ministério Prático da turma Treinamento Bíblico. Estou muito feliz de estar aqui com você e como já havíamos falado nas aulas anteriores, nós falamos sobre a definição do ministério, falamos sobre o propósito de ministério, quando foram estabelecidos, e na segunda aula falamos sobre trabalho ministério. Ministério é trabalho, né? Relacionamos alguns pontos de que precisaríamos estudar, ter dedicação, tá? Consagração e submissão. Falamos tudo isso a respeito do ministério prático, tá? Falamos também sobre a fidelidade ao chamado e suas qualificações. E hoje vamos começar sobre um tema muito importante, né, que é o Ministério da Reconciliação. O Ministério da Reconciliação, ele deve, né, que fazer parte da vida de todo cristão, porque o que Jesus fez nessa terra, né, foi reconciliar a humanidade direto com o Pai. E esse trabalho cabe a nós também, de reconciliar o povo dos nossos dias, as pessoas que estão ao nosso redor, reconciliar essas pessoas com Jesus. Precisamos mostrar quem é Jesus, precisamos apresentar Jesus a essas pessoas, precisamos falar do amor de Jesus, né, para que esse ministério ele faça parte e tome forma no nosso chamado, na nossa caminhada, né? Então, reconciliação é um ajuste de uma diferença, reconciliação, restauração, a situação favorável anterior. Sabemos que muitas pessoas vivem de forma que não agradam a Deus, assim como nós também vivíamos lá atrás e fomos resgatados, fomos restaurados, né? Fomos alcançados pelo amor do Senhor através de alguém, talvez um parente, talvez um familiar, talvez um amigo, ou até mesmo talvez uma pessoa que pode ter te encontrado ali em algum lugar e ter te entregado algo da parte do Senhor, e ali você sentiu que na necessidade de conhecer quem é essa pessoa tão especial. E hoje estamos aqui, eu e você, falando dessa pessoa, aprendendo sobre essa pessoa, para que esse ministério da reconciliação possa fazer parte na nossa vida. Como? Fazendo o que Jesus fez, tá? Fazendo que aquela pessoa que nos trouxe para perto do Senhor, nos apresentando, né, possamos fazer também com aqueles a qual não conhece. E que ali, como já havíamos falado, né, nas aulas anteriores, que o dom e o chamado ele nasce conosco. Então isso a gente precisa pôr em prática. E é talvez através do Ministério da Reconciliação, quando a gente conversa com pessoa, fala com pessoas, né, mostra Jesus para as pessoas, fala de algo de bom que aconteceu na sua vida através de um testemunho, e ali aquela pessoa se acha maravilhado, se sente maravilhado e vê a necessidade de também conhecer quem é essa pessoa que resgatou você e eu. Então, reconciliação é restauração de uma situação favorável, uma situação contrária à nossa. E muitas das vezes isso também funciona entre casal, marido e esposa, filho e pai, né? Avó e neto. Reconciliação é algo que está presente, tá? Diariamente no nosso dia a dia, por onde nós passamos. Então nós precisamos entender que o Ministério da Reconciliação é algo que nos aproxima, né, e que aproxima outras pessoas do chamado de Deus para as nossas vidas e para vidas de outras pessoas. Porque quando você passa a ser um instrumento do Senhor, tá? Pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo para outra pessoa, não esqueça que você está exercendo o ministério da reconciliação. Você está reconciliando, buscando reconciliar aquela pessoa com o Senhor.
E para fazer menção a essa referência sobre a reconciliação, a gente fala lá de Marcos 16, 15 e 16, que diz o seguinte: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Nossa função, reconciliar o homem com Deus. Se a pessoa não assim o receber, não teremos culpa nenhuma sobre nossas mãos. Então a ordenança que o Senhor nos passou é para que nós fôssemos, anunciasse, pregasse, falasse do seu amor, falasse das suas boas novas, para que as pessoas elas pudessem sentir um desejo e a necessidade de reconectar-se e reconciliar com o Senhor, tá? Em Efésios 2, 14 e 16 diz o seguinte, para também fazer menção a esse tema: porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio da inimizade, a aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio de cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, precisamos ser amigo um dos outros, embora a gente não conheça, tá? Embora a gente não conheça, mas quando se trata de visão de reino, propósito de reino, precisamos entender que o ser humano, ele precisa se conectar e precisa se reconciliar com a única pessoa que foi capaz de dar a vida e que foi capaz de se entregar, nos proporcionando a liberdade de espírito e nos proporcionando dons espirituais. Em Colossenses 1, 21, diz o seguinte: E a vós, outros, também que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, tá? Falando de mim e de você. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Precisamos nos apresentar ao Senhor sem defeito, sem marcas, sem mágoas, para que nós possamos tratar as pessoas, para que nós possamos trazê-las para perto do Senhor, tá? Através daquilo que nos foi permitido, tá bom? Em Mateus 28 diz o seguinte, olha, para a gente também fazer referência a esse tema. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, se você pretende fazer algo, precisa fazer algo, não esqueça, o Senhor está contigo. O Senhor, ele vai contigo. Ele vai te dar a ferramenta necessária, ele vai te dar a palavra certa, ele vai te fazer se comportar da maneira correta para que aquela pessoa que ele quer alcançar seja reconciliada com ele. Tá bom? Vamos falar a respeito dos dons ministeriais. Em Efésios 4:11 diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, tá?
Lá em 1 Coríntios 12, 28, diz assim, a mesma referência de uma forma diferente. E a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, né? Socorros, governos, variedades de línguas. Os dons do ministério não são posições de autoridade. Lembre disso. Os dons do ministério não são posições de autoridade delegada pelo Senhor a algumas pessoas escolhidas. Lembra que a gente falou lá no início. O Senhor não tem, né, preferência. O Senhor ele dá responsabilidades a pessoas, mas isso não quer dizer que essa pessoa que tem uma responsabilidade maior seja melhor do que essa que está aqui. Deus trata por igual tanto um como o outro. A diferença são responsabilidade, que é dada para um e para outros não, né? E qual a importância, né? Qual a importância dos 5 dons ministeriais, tá? Como a gente falou, não existe ordem. E lá em 1 Coríntios 2, perdão, lá em 1 Coríntios, né, 12, 28, que a gente acabou de ler, né, que a uns estabeleceu, aqui fala da questão de ordens de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que eu quero falar com vocês a respeito disso? Quando uma pessoa ela tem um chamado, ela não precisa, tá? Existem algumas congregações que exigem da pessoa que ela faça isso, faça aquilo, para que ela possa ser consagrada a tal coisa. A gente sabe que na nossa igreja, todos vocês já observaram isso, que a pastor até falou numa ministração, de que as pessoas elas não são reconhecidas pela influência, pela amizade. As pessoas elas são reconhecidas pelo trabalho no reino. Elas são reconhecidas primeiramente pelo Senhor. Então, não precisa a pessoa passar por etapas, tá? Entenda, não precisa a pessoa passar por etapas para ela exercer tal cargo. Se você tem um chamado, se Deus confirma esse chamado e testifica esse chamado, você vai exercer o chamado a qual Deus lhe proporcionou. Lógico, nós não seríamos responsáveis de exercer um chamado sem ter as ferramentas necessárias que falamos no decorrer das aulas, que é o estudo, a consagração, a oração, tá? A reconciliação. Então, para que você exerça, né, o seu chamado, você precisa de tudo isso, né? Se você quer ser um pastor, você precisa estudar. Falamos isso nas aulas anteriores. Então, se você tem um chamado, se você precisa exercer um dom, tá, que Deus colocou nas suas mãos, não precisaria você passar por escalas até chegar lá. Porque o Senhor ele vai testificar, embora o tempo, né, o tempo e o processo ele irá chegar para que você possa exercer esse chamado. Mas você me perguntar, mas ministério tal, você precisa ser obreiro, diácono, presbítero até se tornar pastor. Tudo bem. Existem pessoas que ela é reconhecida como obreiro. Igreja sem obreiro, ela não caminha. Assim como a igreja sem pastor, ela não caminha. Então, existe a questão da responsabilidade. Se uma pessoa chega na igreja e ela tem um chamado pastoral, o pastor não vai colocar ela lá para ser obreiro, limpador de banheiro, primeiramente não. Porque é uma mão de obra, né? É uma mão de obra parada. Então, se você tem um chamado, você vai exercer o chamado de Deus para a sua vida. Então, existem pessoas, tá? Existem pessoas que vão ser chamadas para ser obreiro, existem pessoas que vão ser chamadas para ser diácono ou presbítero, tá? E existe a pessoa que vai ser chamada para ser o pastor, o mestre ou o apóstolo.
Mas isso não significa dizer que para você ser um, você precisa passar pelo outro. Não. Tá bom? Então, não existe ordem, ok? Ordem de escala. Para ser um, tem que passar pelo outro. Não. Isso não existe. Tá bom? Então, vamos lá. O apóstolo. Agora vamos falar dos 5 individualmente. O apóstolo é uma palavra grega traduzida por apóstolo, é apóstolos, que significa mensageiro, tá? Alguém enviado com ordens, ou alguém comissionado, né? Dessa forma, entendemos que o apóstolo não é que o apóstolo são como que pioneiro em novas frentes de trabalho. Então a função do apóstolo é o quê? A pessoa começa como um pastor de uma igreja e Deus tem um chamado, né, para ele de apostolado. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer com essa visão? Eu preciso abrir uma igreja aqui. Não, aquela cidade ali não tem uma igreja, não, eu preciso abrir uma igreja lá. Meu Pai do céu, aquele local ali precisa de uma igreja. Então a visão do apóstolo é de ampliação, tá? É de ampliação de espaço. Como nós fazemos parte da Igreja Cristã Despertar, todo mundo sabe que o pastor recebeu essa bênção, recebeu essa unção, tá? Mas antes disso, todos já sabiam que isso iria acontecer, porque o nosso pastor sempre foi de implantar a igreja. Temos uma igreja em Irajá, em breve teremos uma em Itapiúna e em outros lugares. Então, esse é o desejo que queimou no coração dele. Mas isso já foi no seu íntimo desde muito tempo, para que isso se testificasse como aconteceu em um culto nosso. Tá? Então, o apóstolo ele é comissionado, né? Abre frentes de trabalho. Tá? Em Hebreus 3:1 diz assim, 3:1 diz o seguinte: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Há 4 classes ou 4 graduações, tá, para o apóstolo dentro dessa categoria. Nós vamos falar da primeira, tá bom? Categorias distintas essas que o apóstolo pode ter diferentes graus e medidas de unção. E a primeira dela é o quê? É o que nós acabamos de ler, né? Santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente, né? Atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Então, qual é a primeira classe? Jesus Cristo. Jesus está estabelecido como cabeça da lista, tá? De cada um dos 5 ministérios, tá bom? E ninguém irá permanecer nessa mais alta categoria, pois não haverá outro Salvador. Então nós sabemos que Jesus Cristo ele veio para nos redimir, nos salvar, tá? Nos conectar com o Senhor, fora as várias frentes de trabalho que Jesus abriu. Então ele, né, não pode ser substituído, tá? Porque foi o único que morreu, que se entregou pela humanidade. Então essa é a primeira classe de apóstolo, tá bom? A segunda classe são os apóstolos do Cordeiro. Vamos ver lá a referência bíblica em Apocalipse 21:14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre este os 12 nomes, tá? Dos 12 apóstolos do Cordeiro, tá? Então, qual é o primeiro? Jesus Cristo como um apóstolo, certo? Segundo, o apóstolo do Cordeiro, certo? Atos 1:15 diz assim, ó: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, tá? Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse:
É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou, né, entre nós, começando do batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um deste, um deste se torne testemunha conosco na sua ressurreição, certo? Então, primeira classe, Jesus Cristo. Segunda classe, apóstolo do Cordeiro, tá? Terceira parte, apóstolo de fundação. Como é isso, irmão? Vamos lá para 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, tá? Então, a terceira classe de apóstolos é a categoria que Paulo, tá? Que Paulo estava. Os pertencentes a essa classe foram ungidos para estabelecer, lançar as doutrinas do Novo Testamento, tá? Então, essas pessoas foram levantadas, certo? Escolhidas por Deus para que as doutrinas do Novo Testamento fossem lançadas, tá bom? Então, Efésios 3, 4, 5, ele vai dizer o seguinte, ó, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dada a conhecer os filhos do homem. Como agora foi revelado aos seus santos, e isso é do Novo Testamento para cá. Como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Efésios 3:4, depois você lê, tá? Com calma para que você possa entender melhor. Falando sobre a questão do apóstolo de fundação, né? Não há apóstolo de fundação atualmente. Ninguém na igreja de hoje está seguro, ou está na segunda ou na terceira classe de apóstolo. Perdão, gente. Então é o seguinte, não há apóstolo de fundação atualmente. Ninguém na igreja de hoje está na segunda ou terceira classe de apóstolo. A quarta classe, os apóstolos não fundacionais. O que é apóstolo não fundacionais? Vamos lá. Embora não existam mais apóstolos da segunda ou terceira graduação no corpo de Cristo, hoje a quarta classe de apóstolos, os não fundacionais, eles permanecem no ofício apostólico em certa medida, pois são enviados, mas estão em uma classe inferior àquelas da igreja primitiva. Vamos fazer referência nisso lá em Filipenses, tá? Filipenses 2:25, que diz o seguinte. Vamos lá. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Apafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. O que é que ele fala? Meu companheiro de luta, né? Cooperador e companheiro de luta. E por outro, vosso mensageiro, apóstolos, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Filipenses 2:25. Então, nesse texto aqui, o que é que Paulo fala de Apafrodito? Ele fala o seguinte, olha, a palavra original traduzida por mensageiro aqui é a palavra grega apóstolos. Mas, de fato, o que é que ele quis dizer com isso? Vamos lá. Não era um apóstolo da mesma classe, tá? Não era um apóstolo da mesma classe de Paulo. Nem um apóstolo do Cordeiro. Pois ele não lançou doutrina do Novo Testamento.
nem foi um dos 12 apóstolos de Cristo, aqueles que o Senhor escolheu a dedo. Sendo, portanto, tá, o ministério apostólico que Epafrodito exerceu pertence à quarta classe, o não funcionais. Não foi escolhido por Cristo, tá? Mas ele era companheiro de Paulo, certo? Mas ele não tinha algumas autoridades. Ele era considerado porque estava próximo de tal. Mas foi-lhe dado o nome de apóstolo não fundacionais. Então, o apostolado, por sua característica, tá, gente? Anote isso, porque isso é questão de prova. Vamos lá. O apostolado, por sua característica de pioneirismo, né, como se fala, geralmente vai englobar ou tocar em todos os outros dons, né? Como a gente fala, né, o apóstolo é a autoridade maior, pode tocar no pastor, no mestre, enfim. Isso é questão de hierarquia e autoridade, tá, gente? Mas para Deus tudo estão na mesma linha, tá? Então vamos lá. Isso ocorre publicamente porque esses ministérios têm a capacidade de estabelecer novas obras, pois ele precisará. Vamos para o primeiro. Evangelizar, ensinar o povo, pastorear o povo, ministrar as coisas do Espírito ao povo. Então, algumas vezes o apóstolo ele vai ser o único ministro naquele lugar. Por isso mesmo, ele tem a urgência em estabelecer novos líderes, novos ministros e tem competência sobrenatural para capacitá-los rapidamente. Então, o apóstolo ele pode levantar pastor, pode levantar frentes de trabalho, tá? Por causa da visão de reino, certo? Então, existe essa urgência de estabelecer esses líderes e esses ministros justamente por causa que ele tem a competência sobrenatural. Entenda. Quando a pessoa é levantada por Deus, que é consagrada, que é testificada, não há dúvida alguma, tá? Ele tem essa, que a gente pode dizer, ele tem essa, como é que eu digo aqui? Essa competência, né? Tem essa competência sobrenatural, né? Para capacitar rapidamente as pessoas a tal cargo. Então, que marcas devemos observar em um apóstolo de hoje? Vamos lá. Primeira marca que nós devemos observar. Ele deve ser, acima de tudo, um pregador ou um mestre da palavra. Tá? Quando você vê uma pessoa que maneja bem a palavra, que prega, que ensina, você pode prestar atenção no comportamento que esse cara tem. Ele tem uma unção de apóstolo. Segundo, os dons espirituais devem ser observáveis e proeminentes no seu ministério. Então, o cara é um bom pregador. O cara é um mestre da palavra. Tá? Ele tem um dom espiritual de Deus. Né? Então, esse cara aí, ele realmente é um apóstolo mesmo. Terceiro, normalmente terá a profunda experiência pessoal com Deus. Isso para mim, é considerado o primeiro. O cara que tem uma vida íntima, uma vida profunda com o Senhor, esse cara, ele vai, como é que se diz? Ele vai transparecer rapidamente. As pessoas vão, né, conseguir detectar. Tem poder e capacidade para estabelecer igrejas, como a gente acabou de falar, e é capaz de prover liderança espirituais adequadas, como nós também acabamos de ler. Então, o apóstolo são esses, são 4 classes que nós falamos, que é Jesus considerado o primeiro, né? Esse é insubstituído. Tem a segunda classe, apóstolos do Cordeiro, apóstolo
de fundação, aquele que cria, que abre frentes de trabalho, que abre igrejas, né? E tem aquele que é o apóstolo não fundacionais. Ele foi enviado, né? Mas ele é considerado ali um auxiliar, tá? E as pessoas veem ele como um apóstolo, mas ele não tem a autonomia, tá? Não foi consagrado para abrir frentes de trabalhos. Então vamos falar do profeta. O profeta fala por inspiração divina, direta, uma revelação imediata, né? Não há algo que ele pensa, mas algo dado subitamente por inspiração repentina. Então o profeta está ali, ele recebe uma revelação do alto e naquele momento Deus lhe toma e ele acaba soltando uma profecia, né? Vamos ver. Existe a questão do dom espiritual, profecia, tá? Existem duas diferenças aqui, quero falar com vocês. Dom espiritual, profecia, e o dom ministerial, profeta. Dom ministerial, posição, cargo. Dom espiritual, profecia, dons do Espírito, tá? É uma coisa totalmente diferente. Então, o profeta é um dom do ministério. Deus concedeu o ministério do profeta, que atua acima de tudo como um pregador ou um mestre da palavra, né? Um dom da profecia é um ministério do profeta, são coisas distintas, tá? Sabemos que existe o dom espiritual da profecia, no entanto, apesar desse dom, está presente no ministério do profeta e é distinto do seu dom ministerial. Ok? A diferença entre dom da profecia e o ministério do profeta é a seguinte. Se você quiser anotar, fica à vontade. Primeiro, o dom espiritual, ele é dado pelo Espírito Santo visando, né, um fim proveitoso, quando e a quem ele quer. O dom ministerial é dado por Deus para algumas pessoas escolhidas por Ele mesmo para o seu ofício, ok? Então, se eu tenho um chamado, eu preciso exercer o meu dom. Qual é o meu dom? É o dom de curar? É o dom de profecia? É o dom de falar em línguas? Então, esse dom ele vem carregado, agregado, junto com o seu ministério, para que isso seja feito de forma, tá? Seja feito de forma conjunta, ok? Um leigo pode profetizar? Nós sabemos que não. Se não for dado por Deus, não tem como uma profecia ser validada, né? Paulo encorajou toda a igreja de Corinto a buscar o dom do Espírito da profecia. Vamos ler o que está em 1 Coríntios 14 primeiro, que diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Tá? Então, precisamos buscar, além do dom espiritual e o da profecia, precisamos procurar amar, ser amável, tá? Saber respeitar, para que o nosso dom ele seja, né, também validado nessa relação. Então, o apóstolo Paulo ele definiu o que é simplesmente dom espiritual da profecia, mas o que profetizou, tá? 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens, e edificando, exortando e consolidando. Então, o que profetiza? Se eu muitas das vezes eu falo em línguas, às vezes num tom baixo, para quê? Qual a função disso? Para que eu me fortaleça, tá? Às vezes eu não sei o que eu estou orando, mas o Espírito ele sabe. E ali, quando a gente está falando em línguas, a gente está se edificando, a gente está se renovando, tá? É para isso que o dom espiritual ele serve.
Vamos ver aqui algum exemplo bíblico claro dessa verdade. Atos 21:8, capítulo 21, versículo do 8 a 11. Todos nós conhecemos essa história. E no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este quatro filhas, donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos de gentios. Então, nessa passagem, podemos observar o seguinte, que 4 filhas de Filipe profetizaram. Isso significa que elas operavam no simples dom de profecia? Não. Falando aos homens para edificação e exortação, consolo. Ágabo, entretanto, era um profeta, certo? Era um profeta, e embora um profeta passe a profetizar, ele não estava profetizando nessa passagem, mas simplesmente relatando o que o Espírito Santo lhe havia revelado. Então, existem profecias, que é dada, que o Espírito Santo nos mostra e que nós venhamos passar. Mas também existem profecias que falamos, porque temos o entendimento e ali profetizamos e depois a gente vê o que acontece. Então, quais as condições para permanecer no ofício do profeta? Assim como do apóstolo também tem, o ministério do profeta também tem. Olha aí. Ser chamado por Deus, esse é um ofício. Então, primeiro, o profeta é primeiramente o ministro do evangelho, separado e chamado para o ministério, com o chamado de Deus para a sua vida. O profeta é um dom ministerial, certo? O profeta é, acima de tudo, um pregador ou um mestre da palavra. Você está observando que todo ministério você precisa ter o dom da palavra? Então a palavra de Deus, ela é o nosso dicionário, ela é a nossa bússola. Até para que o nosso ministério ele seja bem exercido, tudo tem que ter a palavra de Deus. Não há profetas entre não há profetas entre o que chamamos de leigos, porque um profeta é aquele que é chamado para o ministério em tempo integral. Ter em operação o seu ministério uma manifestação consistentemente de pelo menos 2 ou 3 dons espirituais de revelação, além do dom de profecia, que é um dom espiritual de expressão vocal. Um profeta tem revelações e visões? Questão de prova, tá? Os 3 dons de revelação são, vamos para o primeiro, palavra de sabedoria. Gente, isso daqui são contexto, tá? E exemplos e ferramentas para que a gente possa pegar, para que a gente possa exercer o dom que nós temos. Se você tem um dom de profecia, vai pegando essa visão aí. Palavra de sabedoria, revelação sobrenatural, pelo Espírito de Deus concernente ao propósito da mente e à vontade do Senhor, refere-se ao futuro. Isso é a palavra de sabedoria. Segundo, palavra de conhecimento, revelação sobrenatural pelo Espírito de fatos na mente de Deus concernentes a pessoas, lugares ou coisas, sempre se refere ao presente e passado. Tá bom? Discernimento de espírito, olha que importante. Discernimento sobrenatural para dentro de dimensões espirituais. Isso aqui já é algo mais, certo? Dimensões espirituais, enxergar e ouvir na dimensão espiritual. Espera aí.
Silêncio, Deus está falando. Isso fala-se e refere-se na dimensão espiritual. Certo? Então vai ter coisas que Deus vai falar na dimensão aqui, todo mundo vai ter que parar para ouvir o que Deus está revelando para o profeta. Tá? Então qualquer crente cheio do Espírito Santo pode ter manifestação desses dons conforme a vontade do Espírito e conforme a necessidade. Entretanto, um profeta terá uma manifestação muito mais consistente e com muito mais frequência desses dons, tá? Há 3 tipos de revelações e 3 tipos de visões. Vamos lá. Tipos mais elevados de revelação e categoria menos elevada. Primeiro, visão espiritual. Uma pessoa tem uma visão no seu espírito ou vê em seu espírito, né? É o primeiro tipo de visão, é a categoria menos elevada. Atos 9, do 1 ao 8, diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Visão espiritual, tá? Ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tá vendo como nesse momento, tá? Saulo teve uma visão espiritual. Antes ele não conseguia enxergar, mas foi preciso Deus gerar essa situação, tá? E fazer com que ele enxergasse com uma visão diferente o que ele estava fazendo, tá bom? E aí tem o segundo ponto, a êxtase. Quando uma pessoa entra em êxtase, seus sentidos físicos são diminuídos. A sensibilidade de onde se está ou a respeito das coisas do mundo físico desaparece. Não é um estado de inconsistência, mas de se tornar mais consciente das coisas espirituais do que das naturais. Aconteceu alguma vez com você ter que ficar parado assim, sem saber o que está acontecendo e esperando receber algo? Esse é o momento em qual você está em êxtase, ok? Visão aberta. É a visão da categoria mais elevada quando se tem esse tipo de visão. Os sentidos físicos não ficam suspensos, mas seus olhos físicos estão abertos. O indivíduo permanece com toda a sensibilidade física e ainda vê e ouve na dimensão espiritual. Vamos ler aqui o que está em Apocalipse. Só para a gente fazer referência. A isso que a gente está lendo. Aleluia! Apocalipse 1. E a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos acontecimentos que ocorreram em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este e seu relato da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia
e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem o que ela diz, pois o tempo está próximo. Isso foi uma visão aberta que João teve lá na ilha de Patmos, tá bom? Então, vale salientar que a palavra revelação ela é usada em contexto com o ministério da profecia, tá bom? Tratando-se, olha que interessante, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se, porém, vier revelação, outrem que esteja assentado, cale-se. É a questão do discernimento. Quando a gente vê muitas das vezes num culto, de repente uma voz se levanta em profecia, qual é o nosso papel? Silenciar e esperar o que Deus quer passar para a igreja. Ou de certa forma, quando uma pessoa ela está profetizando, tá? Que ela mesma não passa o que ela está profetizando, Deus levanta uma pessoa para traduzir o que aquela profecia está se referindo, certo? Então, esses são alguns pontos que nós vimos a respeito do profeta, tá certo? Então, o ministério do profeta na Antiga e Nova Aliança existe uma semelhança, tá? Diferente, ok? O Antigo e do Novo Testamento é o seguinte, naquele tempo, deixa eu ler aqui para vocês, ó. Há alguma semelhança entre o ministério do profeta no Antigo Testamento e do Novo Testamento. Contudo, o profeta do Novo Testamento não tem o mesmo status ou posição, né, do profeta do Antigo Testamento. Certo? Eu acho que por hoje é só. Vamos encerrar por aqui, certo? Na próxima aula a gente fala mais sobre esse assunto. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha aprendido algo da parte de Deus e espero também que você possa ser abençoado no nome de Jesus com esse conteúdo. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Até mais.